beleza. O assunto, então, vai ser esse aí, refração da luz. Tranquilos? Bem, como recurso didático, eu vou usar o seguinte. Eu vou usar... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui sem criar muito problema. Eu vou... Apareceu uma lente para vocês aí? Que agora eu não sei se eu estou compartilhando a tela ou se é o... Sim. Apareceu um Apareceu. negócio diferente aí, né? Bem, o que eu vou usar alguns recursos aqui que são disponíveis lá na plataforma, tá? Os links estão disponíveis lá. Lá na biblioteca, se eu não me engano, virtual, ou sites importantes, é o último tópico da disciplina, tem os links para esse tipo de recurso aqui, tá? Que é o PET com H, tá ok? Tá aqui no cantinho da tela aqui. Eu vou usar alguns recursos aqui para mostrar comportamento da luz, né? Quando ela muda de meio, aqui isso aqui é um laser, tá? Aqui é o meio ar, esse meio branco aqui é o meio ar. Tem aqui, ó, material ar, eu posso mudar, tá? Eu posso mudar. E quando eu aciono o laser aqui, a luz passa para um outro material que eu também posso alterar aqui, mas vou deixar o padrão que é água, tá ok? Posso colocar um transferidor aqui, ó, para tentar perceber alguma possível alteração no ângulo. Essa coisa aqui serve para medir a intensidade da luz, né? Para ver se será que 100% da luz consegue passar do ar para a água. Então eu quero usar esse recurso e você pode brincar com ele à vontade, né? Lá no site tem um link. Esse aqui, cara, esse PET é de uma universidade do Colorado, eu sempre falo. Se ele pedir para você instalar o Java, atualizar o Java, ou Flash, tá? Você pode, em um dos dois vai perguntar se você quer instalar uns outros dois programinhas lá, você pode desmarcar. Um é um antivírus, o outro é um programinha lá. Você pode desmarcar que não, eu te garanto que não vai instalar, né? Aqueles sites que pergunta, você fala que não, mas ele instala si mesmo. Eu acho que ele estava só te consultando. E você desmarca os programas e ele ainda instala a praga do programa. Não, esse aqui é confiável, tá? Aí eu vou usar um com lente, né? Quando tudo bem, não cheguei lá ainda, vou ficar variando a posição desse objeto aqui para ver o que acontece depois que eu já tiver uma noção melhor sobre o que é lente, tá? Vou fazer isso também com essa mocinha aqui, tá mais com cara aeromoça, eu acho que, se eu não me engano, né? Vou mexer aqui um bocado para ver o que acontece, tá ok? E vou iniciar falando que refração, de certa forma, tá? Eu falei um pouco. Quando eu mencionei a teoria das cores, né? Agora começa mesmo. Estou recapitulando lá na nossa. Isso aqui é o site gratuito, né? Porque você está vendo essa propaganda aí. Física HTML5, tá? Tem vários simuladores e tem um link lá na disciplina também, lá na plataforma. Então, quando eu falei sobre teoria de cores, né, que a luz branca ela dispersava, né, ela separava em sete cores primárias, né, do vermelho ao violeta, que passando por todas elas, né, mostrei que as faixas maiores é o vermelho, né, o azul e o verde, que também são as maiores faixas, né? Por isso que geralmente são as cores, né, que geralmente vem na impressora, é o amarelo, né, porque ele pega essa faixa quase toda aqui, ó, laranja e amarelo, vermelho, o azul, né? São as cores que geralmente vem na impressora. Só que eu sei que lá são pigmentos que eu vou misturar e conseguir o mais próximo possível das demais cores. Aqui não, aqui são cores primárias mesmo. Então essa dispersão, essa separação da luz branca em outras cores, eu falei do contexto explorando a teoria das cores. Agora eu vou falar que é o seguinte, isso só aconteceu, que eu dei um pulo aqui, né? Eu dei um pulo, falei, ó, gente, isso aqui é a luz branca, ó, aqui ó, a luz separou. Mas agora eu vou falar disso aqui, ó. Por que separou? Ela passou aqui dentro. Ela passou num ambiente, né, de acrílico ou de vidro, né, ou água, né, que ofereceu alguma coisa para essa luz branca que a obrigou a separar. E isso aconteceu duas vezes. Quando ela incidiu aqui, ó, com certo ângulo em relação ao normal, essa linha pontilhadazinha aqui é normal, ela teve uma separação
então propagou dentro desse material diferente do ar, perdão, do ar ou do vácuo, que nesse assunto é a mesma coisa. Aí ele, de novo, na segunda normal aqui, ó, ele de novo sofreu uma outra mudança. E aí abriu ainda mais as cores, né, ficando mais visível as 7 cores primárias aqui. Então a gente vai discutir o que esse meio diferente oferece, né, que dá esse efeito bem diferente aqui. Né? O que muda, né? Bem, gente, o que muda extraoficialmente, né, porque não tem nenhuma fórmula que fale de densidade, mas o que muda são as densidades dos materiais. Quando eu passo do ar para o óleo, do ar para a água, para o vidro, né, para a glicerina, né, que é como se fosse um shampoo bem transparente, o que muda, na verdade, é a densidade. Mas não tem em nenhum momento da disciplina de óptica, né, que relacione densidade com qualquer outra coisa. Tá? Então eu estou te falando que extraoficialmente você pode pensar em densidade. Você pode pensar, você só não vai falar, tá? Segredo seu aí, você só vai pensar em densidade, mas não vai me falar em nenhum momento, tá? Sobre densidade, porque senão, numa prova aberta, eu vou ter que te falar assim, ó, não há nenhuma fórmula, né, que relacione densidade com esses conceitos que estamos discutindo aqui. Mas todo material que tem uma densidade diferente do ar, no caso maior que o ar, né, ele provoca mudanças no comportamento da luz. Tá? Então, quando você passa do ar para um material mais denso, ele obriga a luz a sofrer essa separação aqui, né, esse desvio. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos começar no básico. Antes eu Ô, tinha o quê? Carlos, Oi. mas oficialmente tem alguma justificativa para separar esses feixes? Ó, algumas literaturas vão comentar extraoficialmente, né? Porque não há nenhuma comprovação, nenhuma relação que você consegue sair da teoria e do conceito de densidade e chegar lá na frente, lá na luz. Mas você vai ver alguns comentando sobre, de alguma maneira, as moléculas, a proximidade entre elas, né, a densidade entre elas, né, interfere na propagação da luz. Né? Então acaba. Bem, dá até para tentar justificar extraoficialmente, eu vou ser incisivo nisso aí, chato nisso aí. Por quê? O que é uma ligação química? Bem, uma ligação química, uma força entre moléculas ali, é de certa forma uma força elétrica. Né? Que eu tô unindo prótons com elétrons ali, né? Eu estou pegando a carência de elétrons de um, né? E estou aproximando de outro ali. Então a força entre moléculas é uma força elétrica. E a luz, lá na frente, você vai estudar isso, na verdade, é lá no terceiro ano, a luz ela é composta por duas grandezas físicas importantíssimas, né? Tudo em física é importante. Aí, importantíssimas, que é o campo elétrico e o campo magnético. Então, quando você entra no material, Luz é onda eletromagnética, né? é por isso que é onda eletromagnética. É uma junção entre os dois campos. Então, quando você entra no material, você está sujeito ao campo elétrico do material, né? Daquela força elétrica ali, que a gente chama, que a química, né, explica lá mais, né? A física mal fala. Então, mas na verdade a natureza dessa ligação química, ela é elétrica. Então essa força, esse campo elétrico das moléculas interfere de alguma forma no campo elétrico da luz. Bem, isso é extraoficial, tá? Porque não tem nenhuma lei que relacione isso e explique sobre isso oficialmente, Aham. tá? É, eu acho que puxa mais para a área da química, né? Tem É, aquele experimento lá que o cara fez. Foi de Rutherford mesmo, né? Que usava essas coisas, que então, aí tinha o desvio do lado dos feixes. e ele foi evoluindo nos modelos atômicos lá, né? Até ele chegar Aham. no modelo atual hoje, que é o modelo de Bohr, o modelo de Sommerfeld, juntou os dois, né? E tem Uhum. um modelo mais atual de átomo, né? Mas, né, é só especulação, a gente não tem um Mas valor. também, não precisa saber isso aí, não. Não precisa preocupar com isso não. Tanto que eu vou pensar em densidade, nunca vou mencionar e vou substituir por uma outra grandeza, que é índice de refração. Está até aqui do lado. Ó.
O índice de refração do ar ou do vácuo, ele é padrão, tá? Ele é considerado 1. O dos demais materiais que vão ser maiores do que 1, tá? A água, por exemplo, ela tem um índice de refração, que eu vou explicar depois como calcular esse índice, que é 1,33. Entre aspas, mas muito entre aspas mesmo, seria algo análogo, né? O mais parecido possível com densidade seria a grandeza que eu vou mencionar muito, que seria alguma coisa assim, comparando lá, seria uma comparação com a densidade, tá? Índice de refração não tem absolutamente nada a ver com densidade, tá? Ele é a relação entre a velocidade da luz no ar, tá? E quando ela entra na água, ela muda, tá? Ela muda essa velocidade. E o índice de refração é justamente isso, ok? Então, quando eu vou falar de índice de refração, deixa eu falar rapidinho aqui, ok? O índice de refração, que você vai ver que não tem absolutamente nada a ver com densidade. O índice de refração representado pela letra N, não sei se apareceu lá, ele é a relação entre a velocidade, tá? Esse V, tá? Esse V que vai sair aqui, calma. Esse V aqui é o V, é a velocidade, tá? Da luz no meio qualquer, tá? Esse meio seria, inclusive, o próprio ar, né? Água, Ar, né? Água, vidro. exatamente, tá? O vidro e aí vai. Dividido pelo C. Quem que é o C? Velocidade também da luz. Só que no meio específico, que é o ar. É a velocidade da luz, tá? Perdão que eu coloquei aqui da e não coloquei que era luz, né? Da luz, perdão, só falei. Esse C é a velocidade da luz, só que no ar ou no vácuo. Então, quando eu chego aqui e faço, gente, o índice de refração do ar, né? Vamos lá, do ar. O índice de refração do ar é 1. O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, se você olhar a fórmulazinha aqui, eu estou querendo te falar que a velocidade no meio qualquer sobre a velocidade no vácuo ou no ar vai dar 1. Isso significa que as velocidades são iguais, né? Tanto no ar quanto no vácuo. Beleza. E se eu virar para você, deixa eu ver o que está acontecendo. O ar não muda nada, não? Não muda nada, tá? Tem uma densidade bem maior do que o vácuo, mas não muda nada. Se tiver alguma mudança, ela é irrelevante, ela não muda nada, não. E se esse índice de refração, tá, for 1,33, como é o caso da água, tá ok? Se for Ô, Carlos, Oi, mas a velocidade da água no vácuo não é a maior que tem? é a maior que tem. Então, como que vai ser um número maior que 1, sendo que vai ter que dividir um número menor para um número maior? Não tinha que ser só números menores que 1? Então tá, vamos concluir isso aí. Vamos concluir isso aí. Deixa eu... Se eu fosse calcular a velocidade no meio, ele seria, né? A velocidade no meio seria... É porque eu coloquei a fórmula errada, né? Foi mal. Eu ia concluir aqui, né? Foi. Deixa eu corrigir o meu erro aqui, ó. O índice de refração, ele é dado pela velocidade da luz, perdão, pela velocidade da luz no meio, tá ok? Aí se o meio, Ah, tá. tá? Desculpa aí, errei, foi mal. Eu sou péssimo para decorar a fórmula, mas se você pedir para deduzir, dá para deduzir. Então no raciocínio aqui eu vi que estava errado. Por quê? Se eu pensar que o índice de refração do ar, né, ele é 1, então eu vou chegar à conclusão que a minha velocidade aqui,
né, vai coincidir, vai ser a mesma coisa. Lembrando aí, é de 300 mil quilômetros por segundo. Beleza. E se meu índice de refração mudar e eu passar por um índice de refração maior, um meio mais refringente, vamos dizer, começa a falar assim, né? Então, se eu passar por um índice de refração da água, que é 1,33, todos os outros são maiores, né? Qual conclusão que eu vou chegar? Eu vou chegar à seguinte conclusão, que a velocidade no meio, tá? Que é essa daqui, né? A velocidade no meio, ela vai ser a velocidade da luz dividido por 1. Né? Então, se o índice de refração for 1, beleza. À medida que o índice de refração aumentar, e ele vai aumentar em todos os outros meios, porque o menor valor dele é no ar e é no vácuo, então todos os outros índices de refração serão maiores. Então, eu vou estar sempre dividindo a velocidade da luz por um número sempre maior do que 1, igual a 1 ou maior do que 1, ok? Beleza? Beleza. Então, o meu V aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a velocidade da luz dividido por 1,33. O que eu quero dizer é que a velocidade sempre vai ser menor, né, no meio, sempre vai ser menor do que no vácuo. Ô, Carlos, isso daí Oi. é cálculo pra quê? Que eu não Bem, entendi. isso aqui, porque eu comecei a falar de índice de refração e comecei a falar de densidade, né? Então, isso aqui, o índice de refração, ele é a relação entre duas velocidades, tá? Uma velocidade é a velocidade da luz, que a gente está acostumado mesmo no ar ou no vácuo, e dividido pela velocidade no meio, tá? Ou seja, o índice de refração, que eu não vou parar de falar mais sobre índice de refração, ele é a relação entre duas velocidades. Então a gente vai entender para que serve isso aqui. Quando eu chego aqui, ó, esse índice de refração que ele está o tempo todo falando aqui, tá? Que ele está o tempo todo falando aqui, opa, voltou. Que ele está o tempo todo falando aqui, ó, índice de refração do material, 1, quando é ar. Deixa eu ver se tem vácuo, tem não. E índice de refração que mudou de meio aqui, ó, índice de refração igual a 1,33. O que esse número aqui quer dizer? Esse número quer dizer que quando a luz passar para o meio azul aqui, que representa a água, ela vai ter uma velocidade menor. Então, o índice de refração, na verdade, significa isso, tá? Beleza, então quando eu acionar isso aqui, ligar esse laser, ele vai incidir naquele ponto. Olha só, continua tendo reflexão, olha. Continua tendo reflexão, ó. 5,29% da luz está refletindo, tá? Mas é irrelevante perto do que está refratando. Antes eu estava preocupado com a reflexão. Deixa eu pegar meu transformador aqui, ó. Lembra que antes eu estava preocupado com isso aqui, ó? Eu estava preocupado com índice de o ângulo de incidência, né? Aqui é o quê? Vamos colocar aqui só para arredondar, 45, né? Não, 45 seria aqui. 45, a metade aqui, ó. Então, antes, o ângulo de 45, aí a reflexão foi de 45 também. Beleza. Agora eu estou preocupado com a refração, ou seja, com o raio que mudou de meio, que é os quase 95% mudou de meio. Mas ainda continua tendo reflexão, tá? Só que agora eu vou dedicar à mudança de meio. Então, a luz mudou de meio. Olha que, em relação à normal, tá? Tem um ângulo aqui de 45, ó, né? Levemente aqui, 45, ok? 45 aqui, ó. Aí ele refletiu, né, que não me interessa, e refratou. Quando eu falo refratou, mudou de meio. Passou para a parte de baixo aqui. Só que passou em relação à normal, que é esse eixo vertical principal aqui, ó, com ângulo diferente daquele que ele incidiu. Incidiu com 45 e refratou, ou seja, mudou de meio com um ângulo de praticamente quase 30, praticamente 30, né? Então, se eu incidir com 30, né,
vai ter uma reflexãozinha que eu não estou preocupado, e vai ter uma refração, um ângulo aqui embaixo, ó, é sempre em relação ao normal, tá? Menor do que 30. Eu vou aprender a calcular isso. Por enquanto eu vou ficar só na qualidade, depois eu vou quantificar, tá? Então eu percebo que se eu entrar com um ângulo de 60 graus aqui, ó, em relação ao zero, a normal, ele tem uma mudança de meio onde ele Aumentando a desvia. curvatura enquanto. Oi? Como é Pode que tá, falar. tipo, tá? Quanto mais perto de 90, maior o ângulo de Porque esses dois ângulos refração? de refração, é porque eu aumento o ângulo em relação à normal, né? Quando eu faço isso aqui, eu não estou diminuindo o ângulo. Eu estou aumentando. Eu diminuo o ângulo quando eu faço isso aqui, ó. Né? Então, se eu diminuir o ângulo de incidência, 30, eu diminuo o ângulo de refração aqui embaixo. Se eu aumentar o ângulo para, sei lá, 45, eu aumento o daqui de baixo também. Se eu aumentar para Aumenta o ângulo de 60, refração também. eu aumento de refração também. Aumenta, né? Eu tenho que sempre olhar em relação a normal. Então, quanto mais eu desço aqui, ó, maior é o ângulo de abertura aqui, ó. Então, se eu chegar aqui quase 90, eu já tenho um ângulozinho aqui que já está bem superior a 45 aqui, quase 50, né? Então, isso aqui me mostra que tem como calcular, depois a gente vai calcular. Por enquanto eu quero só mostrar aqui. O raio, em vez de ele passar direto aqui, ó, vamos colocar um ângulozinho para ficar mais evidente, colocar o 60. Em vez de ele passar reto aqui, ó, e bater no 60 do lado de cá também, ó, ele não fez, ele desviou. Aí vem a viagem aqui da densidade. É como se a luz tivesse achado uma certa dificuldade de propagar aqui na água e ela aproximou da normal. E quanto maior for, vão aumentar o índice de refração. Vamos passar aqui por vidro. Vou passar por vidro aqui. Se eu passar por vidro, viu que diminuiu mais ainda. Se eu colocar um valor máximo, ou seja, o maior índice de refração possível aqui, 1,6, o feixe de luz aproxima ainda mais da normal. Então, o que eu estou querendo mostrar? Eu vou concluir essa ideia, tá? E depois eu disponibilizo lá na plataforma para não cortar no meio o assunto aqui, tá? Mas eu retomo na próxima aula, beleza, galera? Eu agradeço, inclusive, pela aula aí. Desculpa a falta de educação daqui a pouco do Zoom aí. Então, se eu diminuir esse índice de refração, eu facilito a passagem da luz, olha só. A tendência dela é quando eu chegar lá, ó, é lógico que quando for do ar para o ar não tem desvio, né? Mas a tendência, à medida que vai ficar maior o índice de refração, é a luz ter mais dificuldade, e ela representa essa dificuldade o quê? Aproximando da normal. É como se o meio, só para ajudar a fixar, né? Porque não tem nada a ver com densidade, é como se o meio fosse ficando mais denso e ficando mais difícil para a luz passar e ela aproximando da normal. Beleza? Então o zoom cortou aí, mas eu vou daqui para frente eu vou repetir na próxima aula, tá ok? Quem assistir a aula gravada aí. Então, esse índice de refração, ele representa essa dificuldade, né, da luz em propagar, e essa dificuldade é representada com essa aproximação. Agora, você observa que eu posso brincar à vontade com esse índice de refração, que o que reflete, que não está dentro do meu foco agora, né, o que reflete, eu não muda em absolutamente quase nada, né, à medida que eu vou mexendo aqui, ó, né, eu não estou preocupado com ele não, ele varia pouco, tá, eu estou preocupado com a refração, certo? Então, é esse assunto, esse comportamento diferente da luz agora que a gente vai começar a estudar, tá ok? Aí quando eu avançar mais e começar a falar sobre imagens, tá? E aqui avançar ainda mais, né, quando eu estiver construindo as imagens já e classificando. Aqui então nem se fala, né? Quando eu estiver lá na frente, tá? Não assuste com essa formulazinha, que era dos fabricantes de lente. A gente vai discutir ela lá na frente, mas não vai utilizá-la para fazer conta não, tá? Deixa para quem for produzir uma lente, né? Ele vai fazer conta sim. Beleza, galera. Então, eu tenho outras situações aqui mais complexas que eu vou mostrar na próxima aula. Inclusive, vou começar a construir a ideia de lente. Vai ser justamente aqui, tá certo? Olha aqui que uma superfície, né, esférica pode fazer com a luz, tá vendo? Pode desviar
a luz, como o espelho desviava antes e eu fui construir imagens com esses desvios de luz, né? E aqui eu vou fazer isso o tempo todo, tá certo? Vou mudar formatos, curvaturas para ver o que acontece. Tranquilos? Mas, voltando lá para a nossa teoria, tá? A refração, ela fala exclusivamente sobre o quê? Essa mudança de meio, essa mudança da luz aqui, certo? Então, essa refração é essa característica, né? Essa propriedade que a luz, esse comportamento que ela apresenta aqui. É a mudança do meio de propagação da luz. Antes, né? Retilínea no ar ou no vácuo, agora também retilínea, né? Só que no meio material diferente do ar. Teve um desvio aqui, né? E esse desvio é possível, né, calcular depois. Aqui seria uma análise, né? Em termos de onda, eu vou deixar isso para o volume 3, tá? Não vou me antecipar aqui, mas eu posso explorar só uma coisinha dessa imagem. Aqui ele tá, vamos focar no amarelinho aqui, que ele desviou, tá? Não preocupe com essas outras informações de vermelho aqui. E aqui, quando ele incide perpendicular, ele não desvia. É a mesma coisa que acontecia antes, né? Quando o raio incidia perpendicular a um espelho plano, ele não desviava. Na água ele também não vai desviar. Tanto que quando eu chego bem em cima de uma superfície da piscina, assim, para enxergar o fundo, bem em cima, querendo enxergar a parte bem abaixo dos meus olhos, assim, eu não tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de enxergar mais à frente, né? Porque aí a inclinação da luz já vai mudar. Eu vou desenhar isso e vou mostrar. Tranquilos? Bem, falei sobre índice de refração, tá? Vamos só oficializar isso. Falei sobre o índice de refração. O índice de refração é a relação entre a luz no meio, que é o ar ou o vácuo, dividido pela nova velocidade, né? Se você mudar de meio. Eu forneci na explicação anterior o valor aqui em quilômetros por hora, que está em metros por segundo, tá? Isso aqui é o que a gente chama de índice de refração absoluto, tá ok? Que é uma relação entre velocidades. Velocidade no ar ou no vácuo e velocidade no meio. Só isso, tá? Geralmente, coincidentemente, quando o material tem maior densidade, ele também tem maior índice de refração. Mas isso é extraoficial, não tem nenhuma fórmula que relacione densidade com índice de refração, mas nos ajuda a pensar, tá? Porque tem algumas questões teóricas que às vezes não vai dar uma tabela bonitinha mostrando lá, por exemplo, um índice de refração. Né? Você chegando aqui falando o valor do índice de refração da água, 1,83, do vidro, 1,5. Aí outros materiais aqui é misteriosos, né? Vai ter que fazer o cálculo para descobrir. Mas, ou seja, quando não tem tabela e não é necessária a tabela, só para fazer uma análise assim, qualitativa, então é bom pensar em densidade, porque aquele material que é mais denso que o ar, né, ele vai apresentar um índice de refração maior. Mesmo que às vezes você não sabe o valor exato, mas a questão não te exige isso, ela só está te perguntando. Aí, vai desviar? Vai aproximar da normal? Vai afastar da normal? Basta você lembrar que, calma aí, eu não sei o valor, mas todos são maiores do que o ar. Então, se você mudou de meio, e o meio, né, mais denso do que o ar ali, vai ter uma aproximação, né? E não tem nenhum outro que tenha um índice de refração menor. Então, quando ele sair do ar, ele sempre aproxima. Ele vai afastar quando ele fizer o contrário, né? A gente vai olhar isso depois. Quando ele sair da água, né? Uma lanterna no fundo da piscina lá. Aí a luz vai sair da água e vai para o ar. Aí ele vai afastar da normal, né? Mas antes não. Então tá aí. Essas são as leis da refração que eu introduzi hoje, né? Foi bem uma introdução à refração, é assim que eu vou colocar lá. A primeira lei, só para finalizar, a primeira e segunda lei para oficializar aqui. A primeira lei fala sobre que o raio que eu estou analisando aqui de incidência, que estava no ar, né, anormal, né, e o raio refratado, que é o que muda, tá vendo que eu nem menciono aqui o refletido. Já estudei reflexão, beleza? A gente sabe que existe. Se perguntar, a gente sabe que existe uma parcelinha pequenininha aqui, ok? Mas o que acontece é que
eu não vou falar sobre essa reflexão, né? Mostrei lá no aplicativo lá, né? Aí ele aproximou da normal. Tudo isso aqui que eu estou analisando pertence ao mesmo plano. É isso que ele quer dizer quando ele fala coplanares, né? Algumas literaturas falam coplanares, outras, né? Já foi mais claro aqui, falou mesmo plano. Então todos esses pertencem ao mesmo plano. Foi desenhado como se eu estivesse desenhando lá no quadro, né? A segunda lei, isso aqui é só para formalizar, né? A segunda lei fala sobre a relação entre o ângulo de incidência, que é esse ângulozinho aqui em cima, e o ângulo refratado. Lembra que eu falei logo no início que teria como calcular, e eu vou mostrar como calcular isso, tá? Para que seja feito esse cálculo, você tem que conhecer o índice de refração da origem do raio aqui, que nesse caso é o ar, o seno do ângulo, não precisa preocupar, isso vai vir no tabelado, vai vir na sua questão. O seno do ângulo de incidência, né? Eu tenho que saber também o seno do ângulo refratado, que é o ângulo que formou aqui. Lembra que eu mostrei lá e posso mostrar de novo rapidinho? Aqui eu tenho que saber o seno do ângulo de incidência, por exemplo, se está incidindo com 30. Tem que saber o seno de 30 a refletir com que ângulo? Praticamente aqui cá 20, né? 10, 20, 30. 20, então tem que saber o seno do ângulo refratado, né, caso? Tem que saber o seno de 20, né? E tem que saber o seno de 30 e tem que saber o índice de refração. Mas aí tem que saber tudo, né? Se eu colocar aqui um meio misterioso, que eu não sei o índice de refração, tem como calcular? Tem. Como? Bem, volta lá rapidinho na fórmula. Índice de refração do ar. Beleza. Índice de refração do ar, 1. Põe aqui na fórmula 1. Seno do ângulo de incidência. Incidindo de acordo com a normal, 30 graus. Ótimo. Seno de 30. Põe aqui. É igual. Índice de refração. Aqui está a água, né? Mas do material misterioso. Não sei. Deixa aí N então. Seno do ângulo refletido. Ótimo. Refratado, perdão. Refratado. Vamos lá, então. Qual que é o ângulo? Pelo que eu estou vendo aqui, é 10, né? 10, 20, 30. 10. Seno de 10 é quanto? Vai estar lá tabelado. Não precisa preocupar, não. Então, só pegar o seno de 30 aqui, jogar na fórmulazinha, você vai achar o índice de refração do material misterioso aqui. Faremos isso? Sim. Na próxima aula, com certeza. Beleza? Mas, assim, isso aqui encerra a introdução, tá? Tem muito que ser dito aqui ainda, mas encerra a introdução. Aí, a partir daqui, eu vou começar a fixar melhor essa ideia, essa ideia de refração, essa propriedade da luz, e vou dar alguns exemplos, beleza? Mas isso, galera, né, será conteúdo da próxima aula, beleza? Um grande abraço aí.